Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Érica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói com os nossos instrumentos de desenho geométrico 3 tipos de triângulos diferentes, conhecendo 3 características diferentes desses triângulos, tá bom? Então eu vou pedir que vocês separem aí transferidor, compasso, lápis e régua. E vocês vão acompanhando comigo aí no caderno de vocês, tá bom? Bom, separei esse primeiro exemplo aqui. Como é que a gente constrói um triângulo conhecendo as medidas dos seus 3 lados? Olha, construa um triângulo ABC. A forma que a gente representa o nome do triângulo é essa forma aqui, tá certo? Triângulo ABC. É um triângulo isósceles, quer dizer, ele tem 2 lados iguais e um outro diferente, cujos lados medem. O lado AB mede 8 centímetros, o lado BC 6 centímetros e o lado AC 6 centímetros, tá certo? Bom, para eu começar a construir isso aqui, eu prefiro antes fazer um pequeno esboço aqui do lado para eu me situar. Só para ter uma ideia, sem rigor geométrico, mas só para eu ter uma ideia do que é que eu vou construir. Então, para eu poder interpretar e entender. Então, eu vou construir um triângulo ABC, ó, um triângulo A, B, C, ok? Já sei os vértices dele. E o lado AB mede 8 centímetros. O lado BC mede 6 centímetros, então BC 6 centímetros. E o lado AC também mede 6 centímetros, ok? Bom, como é que eu vou começar a construir? Eu vou escolher um dos lados para começar a medir na minha régua. Geralmente, a gente escolhe o maior lado para servir aqui de base. Então, eu vou escolher o lado AB, que foi o que eu já fiz aqui no meu esboço, tá bom? Então, eu venho aqui com a minha régua e vou medir 8 centímetros. Pronto, então esse aqui vai ser o meu vértice A e o meu vértice B, ok? Bom, agora eu preciso traçar os outros 2 lados e cada um mede 6 centímetros. A gente já comentou isso em aula. Se eu pegar só a régua para fazer essa medida aqui, olha, de 6 centímetros aqui, por exemplo, partindo do A, eu não sei em que direção eu tenho que colocar essa régua, porque tem muitas possibilidades aqui de eu marcar 6 centímetros de distância do ponto A. Então, para que eu tenha todas essas possibilidades aqui e também acerte na possibilidade aqui do outro lado, que também é de 6 centímetros, eu não vou usar a régua direto, eu vou usar o compasso. Eu vou pegar o meu compasso e vou abrir na medida que eu quero, nos 6 centímetros, tá ok? Então, eu venho aqui de 0 até quase abrir certinho, ó. De 0 até 6 centímetros. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a ponta seca aqui no vértice A. E vou fazer um arco. Olha, não precisa ser uma circunferência completa. Peraí que o meu saiu um pouquinho do lugar. Deixa eu colocar. Isso. Olha, não precisa ser uma circunferência completa. Fiz um arco, porque aqui eu entendo que todos os pontos que pertencem a esse arco estão a 6 centímetros do meu ponto A, do meu vértice A. E como o lado BC tem a mesma medida, então eu vou aproveitar essa abertura do compasso. Vou colocar a ponta seca aqui em B. E também vou fazer um arco. Olha, todos os pontos que pertencem a esse arco aqui que eu fiz agora, eles estão a 6 centímetros de B. Gente, só tem um ponto aí que pertence aos 2 arcos, que está a 6 centímetros de A e ao mesmo tempo a 6 centímetros de B. E esse ponto é essa interseção aqui. Então, esse vai ser
o meu ponto C. Então, para completar esse triângulo, eu só vou unir de A a C, vou traçar esse segmento de reta aqui, e também o C ao B. Ok? E aí a gente tem a construção de um triângulo que eu conheço as medidas dos seus 3 lados. É só o triângulo isósceles que eu posso construir assim? Não. Qualquer triângulo, escaleno, isósceles, equilátero, tá bom? Se eu conheço os 3 lados, eu posso usar essa técnica de construção. Bom, vou colocar um segundo exemplo aqui para vocês. Se eu não conheço os 3 lados do meu triângulo, mas eu conheço o seguinte, um lado, e também conheço a medida de 2 ângulos internos desse triângulo. Será que é possível eu construir com esses instrumentos? Sim. Ó, vamos ver que triângulo é esse aqui. Construa um triângulo, esse aqui é o símbolo do triângulo, ó, EFG, com as seguintes medidas. O lado EF mede 12 centímetros. O ângulo E, tá vendo esse símbolozinho aqui? É do ângulo, olha. O ângulo E mede 60 graus e o ângulo F mede 20 graus. Gente, eu vou fazer um pequeno esboço aqui também do que eu quero, tá bom? É um triângulo EFG, então, mais ou menos assim vou colocar. EFG. O lado EF mede 12 centímetros. O ângulo E mede 60 graus, é isso aqui que eu sei sobre ele. E o ângulo F mede, o ângulo F tá aqui, mede 20 graus. Ok, tá bom? São essas informações que eu tenho. Então, agora eu vou passar a construir isso com os meus instrumentos. Vou começar pelo lado EF. Então, vou colocar minha régua aqui e vou medir 12 centímetros. Ok? Então, do 0 aqui até o 12. Pronto. Esse vai ser o meu lado EF. Bom, eu não conheço as medidas dos outros lados, mas eu conheço os ângulos aqui entre esse lado e os outros dois. Então, eu sei que no vértice E, o ângulo mede 60 graus, o ângulo interno. Então, eu posso usar o meu transferidor para medir aqui 60 graus. Então, é só posicionar aqui no 0 certinho e vou medir os 60 graus. Nesse caso, é melhor girar aqui o meu transferidor. Isso. E medir os 60 graus, mais ou menos aqui. Ou eu posso aplicar uma outra técnica de construção do ângulo de 60 graus só com o compasso. Vamos ver se vocês lembram. Olha, eu faço uma abertura qualquer aqui do meu compasso, coloco no vértice E, a ponta seca, faço um arco, e aí, olha, eu pego essa distância aqui do raio, né? A mesma distância, coloco aqui na minha linha e faço uma marquinha aqui. Pronto. Quando eu faço essa marquinha, isso quer dizer que eu estaria dividindo a minha circunferência aqui em 6 partes iguais. Então, este ângulo aqui já é de 60 graus. Eu não sei quanto mede esse lado, então eu vou fazer uma linha mais fraquinha, mais comprida, tá bom? Porque eu não sei até onde vai parar e não tenho condições de marcar agora o ponto G aqui, tá bom? Mas eu sei que aqui já tem 60 graus, tá bom? Bom, falta eu colocar os 20 graus aqui, então, no ponto F, no vértice F. Aí, agora eu vou usar o meu transferidor. Assim. Vou alinhar aqui, ó, o centro com F e a linha de fé aqui, né? Que é essa. Ainda vou girar mais um pouquinho aqui, porque senão não vou conseguir. Pronto, assim. O meu 0 aqui e o meu centro aqui. Bom, vou marcar 20 graus.
Então, começando de 0 aqui, olha, 10, 20. Marco nesse pontinho aqui. E aí, eu vou unir com uma linha mais fraquinha o F até esse ponto aqui. O que isso significa? Olha, no cruzamento desses dois segmentos ou dessas duas semirretas aqui, é que vai ser o outro ponto do triângulo, o ponto G, tá bom? Então, aqui eu tenho 20 graus, aqui eu tenho 12 centímetros, e aqui eu tenho 60 graus, tá bom? Então, essa é a forma de construir um triângulo, se eu conheço somente um dos seus lados, a medida do lado, e dois ângulos desse triângulo, tá bom? Vamos para o terceiro e último exemplo. Conhecendo outras características de um triângulo. Nesse caso aqui, eu conheço dois lados do triângulo e eu conheço o ângulo entre eles, quer dizer, entre esses lados. Como assim? Olha, construa um triângulo MNO com as seguintes medidas. Eu tenho um lado MN que mede 10 centímetros, eu tenho outro lado MO que mede 7 centímetros e eu conheço o ângulo do vértice M, que mede 45 graus, tá? Vou fazer um esboço aqui para entender como é que vai ficar o meu triângulo mais ou menos. Eu não preciso acertar de primeiro esse esboço, mas eu vou tentar, tá bom? Então, um lado MN, que vai medir 10 centímetros. Outro lado, MO, que vai medir 7 centímetros. E eu conheço este ângulo aqui, ó, o ângulo M, que vai medir 45 graus, tá bom? E daí, eu vou fechar o meu outro lado do triângulo aqui. Então, o esboço é esse aí. É isso que eu preciso construir, só que agora com os meus instrumentos. Vou começar pelo maior lado, vou começar com o lado MN e vou medir 10 centímetros aqui. Ó, N, 10 centímetros. Bom, antes de eu fazer esse lado de 7 centímetros aqui, olha, antes de eu pegar minha régua e medir 7 centímetros, que é o lado MO, eu não sei em que direção esse lado eu devo construir, né? Esse segmento de reta. Então, antes dessa medida, é importante eu saber eu posicionar aqui o ângulo, que é o ângulo M, que é de 45 graus. Então, eu vou pegar o meu transferidor, vou posicionar aqui, deixa eu girar direitinho. Ó, aqui no 180, o centro, no 180 e no zero, né? E vou marcar aqui, olha, 45 graus, entre o 40 e o 50, tá? Vou unir aqui com uma linha mais fraquinha, porque vai ser uma linha só de apoio, dessa forma. E agora sim, já sabendo que isso aqui tem 45 graus, então agora eu vou marcar os 7 centímetros aqui, que eu sei que tem esse lado MO, para saber cadê o meu O, onde é que ele está. Ó, então eu venho aqui em cima da linha fraquinha que eu fiz de apoio e vou marcar os 7 centímetros. Vai daqui, ó. Aí agora eu posso passar mais forte aqui, tá bom? E aqui vai ser o ponto O. Então, logicamente, o outro lado do triângulo vai ser a união do O com o N. Eu não sei as medidas dos outros ângulos e também não me interessa, que eu não preciso para a construção desse triângulo, ok? Então, nós vimos 3 casos diferentes. A partir deles, vocês vão fazer alguns exercícios da nossa apostila
e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima!